Quem é que não gosta de Fiagro? Exposição a um setor que é tão importante mesmo que passe desapercebido muitas vezes, está presente nas nossas vidas todos os dias, afinal todos nós precisamos comer e de maneira saudável, principalmente através de alimentos ou ingredientes naturais, apesar do agro não agregar apenas no segmento alimentício, mas, para ser mais breve aqui, quando juntamos um setor que tem sim um grande potencial de crescimento, até mesmo pela própria geografia e clima do nosso país, e se expondo a grandes players do setor através do crédito, e esse é um vídeo que já de início eu não escondo aqui meu otimismo tanto no ativo em questão quanto também no setor, e eu vou explicar o porquê disso, apesar do novo governo ser aí um pouco contraditório, tendo aí apoiadores que falam muita besteira, muitas vezes sem entender, e até com ligações diretas com movimentos de invasões de terras privadas. Porém, por mais que pensem que o Brasil é uma bagunça, eu sinceramente não vejo isso. Afinal, quem produz riqueza é quem dita as regras no fim das contas. Além, claro, de ter aí uma bancada bem favorável, ao agro na Câmara. Hoje a gente tem isso, Falando em política também, levando isso em consideração, basta ver aí o desenrolar dessa CPI que está acontecendo, que não vem ao caso aqui o vídeo, mas acho importante a gente contextualizar isso antes mesmo da gente começar. Mas enfim, o KNCA11 ele tem 1,4 bilhões de reais em patrimônio, até esse exato momento aqui da gravação, ele é considerado o maior fiagro aí da Bolsa, então basicamente é o maior fiagro da maior gestora de capital do Brasil, que é a Quineia, empresa que pertence ao Itaú, maior banco privado da América Latina, e a partir dos detalhes, estratégia e dados também, a gente vai ver aqui se é isso tudo mesmo, e de uma maneira que demore também a se desatualizar. Aí já vou adiantando aqui que nem tudo são flores, eu vou mostrar também os pontos positivos e também um lado negativo também, Se inscreva, ative o sininho de notificações e já dá aquela clicada aí no joinha como apoio aqui. Bom, o KNCA11 ele é um fundo que tem uma boa diversificação por subsetores do agro, mas a maior exposição dele está em açúcar e etanol. Depois vem produção de insumos agrícolas, como maior exposição, claro. Eu vou detalhar isso aí, inclusive, mais para frente. E é por isso que a gestão especifica bastante nos relatórios sobre esses segmentos. Dados e informações recentes, principalmente para poder dar aí uma boa perspectiva do que pode vir pela frente. Inclusive, não é novidade o excesso de chuvas no centro-sul do país e isso causa também um problema no escoamento de grãos, exatamente pela dificuldade logística. O mercado sul asiático também está aí afetado por adversidades climáticas, não é novidade também que o açúcar é uma commodity deficitária para o longo prazo, afinal o açúcar ele tem aí uma tendência de baixo consumo, até mesmo por pressão da OMS, questão de saúde mesmo. Então, a perspectiva de alta mesmo, de demanda, no longo prazo, vem do etanol, que teve ali oscilações, mas a demanda por combustíveis verdes fala muito mais alto. E eu sempre gosto aqui de falar sobre o exemplo dos carros elétricos, que tem aí uma dualidade enorme, porque de um lado você não tem a emissão de combustíveis fósseis, mas do outro lado precisa de componentes eletrônicos que precisam passar por um processo industrial que causam sim gases do efeito estufa. Então o etanol ele acaba sendo extremamente estratégico para aí uma transição energética mais saudável, digamos assim. Por isso, por mais que essas chuvas fortes ali no centro-sul do país possam penalizar os produtores com um maior custo, reduzindo, assim, lógico, as margens de lucro, é um segmento que tem aí boas perspectivas futuras. Além, claro, da produção não depender geograficamente apenas da região sul. Inclusive, as operações que o fundo tem à exposição por meio do crédito têm uma ótima diversificação por estado, que a gente vai poder confirmar aí mais para frente. Enfim, se de um lado, no curtíssimo prazo, temos aí adversidades na logística pelo excesso de chuvas, que eu estava explicando antes, do outro lado, que é o lado dos insumos agrícolas, tem aí uma excelente perspectiva. Afinal, chuva é um ótimo sinal para o plantio de grãos, que significa ainda mais demanda por insumos agrícolas. Aliás, uma coisa que foi vista não só no KNCA há uns meses atrás, como também em outros fiagros, inclusive eu já até comentei aqui no canal algumas vezes sobre isso, é que diante de incertezas,
a compra por insumos agrícolas atrasou. Aí a falta dessas compras no mercado interno acabou fazendo aí com que a oferta ficasse maior, ou seja, os preços caíram bastante. Então, diferente do que estava acontecendo aí há uns meses atrás, agora, por conta desses acontecimentos aí recentes, temos aí melhores perspectivas para a venda dos insumos, além, claro, da boa safra aí para os produtores rurais. É sempre importante ressaltar os acontecimentos recentes dos segmentos que o fundo tem exposição antes mesmo de criar aí uma premissa de investimento, digamos assim. Por isso eu sempre acabo complementando aqui um pouco mais para que a gente fique mais atualizado e com uma perspectiva aí de horizonte mais esticada, né, para poder dar aí uma previsibilidade maior. Nas movimentações mais recentes, vemos aí as mais novas aquisições. Afinal, no fim do ano passado, o fundo fez ali a terceira emissão de cotas e veio aí diversificando desde então. Tem a aquisição aí de um CRA IPCA mais 8,2% da Eldorado, que é uma empresa que gera bons resultados operacionais e está no segmento de celulose e é listada em bolsa. Um papel da usina Cocal, que é muito conhecida com uma grande aí capacidade de processamento de cana-de-açúcar e é um papel que também é a IPCA mais 8. Tem um CRA da Rinove, né, que produz fertilizante, ela tem aí 3 plantas de produção, 2 em São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. É um CRA CDI mais 4,8% e é uma empresa aí que tem uma classificação de rating AA. E um papel da Cepera, que é uma empresa aí do segmento de alimentos, e ela existe desde 1947. É um CRA CDI mais 4,2%. São boas taxas em empresas já consolidadas, tanto o papel da Rinove, né, quanto também o da Cepera. Eles têm aí como garantia a alienação fiduciária do imóvel, tá? Nesse caso aí também as das plantas industriais, ou seja, boas garantias. A gestão reforça no detalhamento aí o risco corporativo, mas todos os certificados têm um certo grau de risco, até mesmo os títulos com bons ratings. Não existe aí investimento no mercado de crédito privado que seja aí 100% seguro, mesmo que seja aí em grandes empresas. Porém, é um fundo que tem aí uma carteira high grade, ou seja, um risco baixíssimo. Já pegando esse gancho aí, o lado complicado, né, realmente, eu diria que é a concentração do patrimônio nos papéis, tá? Porque como a gente pode ver aí, é um pouco mais de 1,4 bilhões de reais em 21 CRAs. Em outros fiagros, por exemplo, a gente vê uma carteira bem mais diversificada, né, em questão de exposição de patrimônio. São muitos CRAs. O lado bom é que são ótimas taxas em uma carteira aí que tem na sua maioria títulos indexados ao CDI e na minoria IPCA. Uma boa diversificação nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu diria que é um excelente feijão com arroz, um ponto positivo aí. O outro ponto positivo são as empresas consolidadas nos seus segmentos de mercado, negócios que não apresentam aí um risco operacional, são geradores de caixa. Os títulos que não têm ratings nos negócios têm a garantia fiduciária tanto do imóvel quanto também das plantas industriais e os que não têm essas garantias são empresas com ótimos ratings, como, por exemplo, a Raízen, que é uma empresa que tem aí um ótimo potencial para o médio e longo prazo, e eu posso até trazer ela aqui, tá, no canal depois, inclusive deixei sua sugestão sobre isso. Tem também a Minerva Foods, que é aí a maior exportadora de proteína animal da América do Sul, e a Eldorado e a Klabin, que dispensam apresentações. Ambas as empresas que eu estou citando agora têm ótimos ratings e são listadas em bolsa, ou seja, torna o acompanhamento nosso aqui muito melhor e mais eficiente. E eu acompanho bastante porque, como vocês que acompanham aqui o Acumuladores de Patrimônio sabem, né, que o agro é um setor que eu gosto muito e invisto também. Aliás, se ainda não é inscrito, aproveite e ative as notificações também, tá? Além do seu like, ser aí um apoio e o comentário também. Mas voltando, o fundo, como eu havia comentado no início, tem aí uma boa diversificação geográfica, o que é muito bom. Açúcar e etanol é a maior concentração por segmento, depois vem a produção de insumos e o restante com menos exposição vem aí hortifruti, proteína animal, celulose, distribuição de insumos, que é a parte logística desse segmento, depois vem aí grãos e algodão. 25,5% dos papéis são IPCA e 72,5% é CDI.
uma boa estratégia por indexador para esse momento aí de inflação e juros altos na economia. De primeira, temos aí deflações contínuas, né, para que a Selic caia. Então, acaba dando aí uma equilibrada até mesmo no fim do ciclo. E esses 2% em Selic são o caixa do fundo que está alocado em título do Tesouro Selic, que é a liquidez diária, que foi especificado no detalhamento da carteira, tá, que já passou aí na tela. A parte da carteira exposta aos juros está pagando aí um yield de CDI mais 5,3%, um ótimo retorno. E a parte dos CRAs indexados à inflação estão pagando um yield médio de IPCA mais 7,4%. O prazo médio dos títulos são de 3 anos e 8 meses, com uma duration aí de 1 ano e 3 meses. Especificamente, a maioria dos títulos tem aí um vencimento no curto prazo, que é outro ponto positivo dado esse momento, tá, de aperto de crédito também que a gente está vivendo. Dá uma eficiência maior também na mudança de estratégia aí, pensando nos segmentos de negócio e também nos indexadores, né? Conforme vai acontecendo deflação e tal, vai se mudando a estratégia aí de rendimento por indexador. O fundo tem aí um bom histórico de resultados e atualmente tem poucas despesas comparado com o seu resultado líquido, além dele também ter aí um bom histórico de distribuições. Outro ponto positivo, e vale ressaltar também, tá, que é importante o fundo ter aí reserva acumulada não distribuída, isso também é mostrado no relatório. É um fundo que tem uma ótima rentabilidade, por isso as cotas quase sempre negociam acima do seu valor patrimonial aí, que é de R$ 102,26. Outro ponto positivo aí no KNCA11 é que, diferente de muitos outros fiagros que a gente tem no mercado hoje, ele não cobra taxa de performance e a taxa de ADM é de 1,2% ao ano. Baixa. Contando com a última distribuição de dividendos que ainda vai ser paga dia 14 agora desse mês, o fundo pagou aí um pouco mais de 15% de yield, levando em comparação, lógico, né, o preço das cotações, tá? É um fundo que tem uma boa estratégia, uma boa diversificação por estado, tem uma eficiência na geração de receita, até pelo tamanho, né, do fundo em patrimônio investido. É um gigante dos fiagros, é gerido por uma gestora gigantesca, tem uma boa estratégia de diversificação por indexador, paga um excelente yield. O único lado sensível aí é realmente, né, a concentração dos papéis, tá? Porém, os negócios são consolidados, com bons ratings e boas garantias também, tá? Como a gente viu aqui, porém, não significa que você não deva acompanhar o fundo, tá? Para poder se atualizar. Sendo cotista ou não, querendo montar uma posição ou esperando uma oportunidade de preço, né, ficar um pouco mais descontado, deixa a sua opinião aí, porque com certeza o vídeo deve ter te ajudado na sua premissa de investimento ou até mesmo no acompanhamento do fundo. Além, lógico, da sua opinião poder agregar a outros investidores, além da gente, lógico, sempre estar batendo um papo bem legal aqui nos comentários. Olha, essa semana foi muito corrida aqui para mim, tá? E como eu tinha prometido, precisava falar aqui o KNCA, por isso que ele estava como o primeiro da lista. Mas os próximos vídeos vão seguir aí o cronograma de sugestões dos inscritos e membros aqui da comunidade acumuladores de patrimônio mais ambiciosa do YouTube. E não esquece aí de conferir as melhores planilhas de investimentos para o controle do patrimônio e também declaração e pagamento de DAF, que vão estar aí na descrição e também no primeiro comentário, tá? Cuidado com o leão, não é aplicativo, é algo mais pessoal seu para não ficar jogando seus dados em qualquer lugar. Um grande abraço aí, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.